Bem-vindas ao Mulheres do Business, um podcast voltado para mulheres que empreendem ou que querem empreender no exterior. Eu sou a Tatiana Metran, diretamente de Nova York, e o tema de hoje é essa tal fidelidade. Como vocês sabem, a segunda temporada do podcast traz uma reflexão sobre as virtudes que são importantes para o futuro dos nossos negócios. A gente já falou aqui de prudência, da importância da simplicidade, humildade, empatia e coragem. Mas o que seria de cada uma dessas habilidades sem a fidelidade? Somos empáticos porque somos fiéis à empatia. Somos humildes, pois somos devotos à humildade. A história nos mostra que a fidelidade é uma das virtudes mais preciosas na vida e nos negócios. Ela norteia nossos valores, está fundada na integridade e na consistência. Penso que a fidelidade é a virtude do mesmo. É a recompensa de quem testou de tudo e sempre volta para desfrutar da melhor escolha. O neurocientista indiano Anil Pillai, especialista em estratégia de engajamento de consumidores, explica que a busca, a procura, a caça é o que motiva o ser humano a se levantar todos os dias. Buscar o mundo, mesmo que isso pareça repetitivo e aparentemente sem recompensas, nos dá prazer e produz emoções que permanecem dentro de nós. Por isso, ao buscarmos novas experiências, queremos que elas venham com o mínimo de dor e, se possível, com pouco esforço. Ironicamente, muitas empresas ainda oferecem uma dolorosa experiência de consumo regada a muito esforço. Levanta a mão quem já se decepcionou com produtos de baixa qualidade? Quem já teve de mandar DM para lojista para saber preço de produto? Quem já deu 18 cliques para completar uma compra online? Ou que já trocou mais de, 4 e-mails com fornecedores porque a oferta de serviço não estava clara? Experiências business precisam ser desenhadas e executadas baseadas em muito conhecimento, empatia ao consumidor, buscando simplificar processos, evitando esforços desnecessários do cliente e criando para ele um ambiente seguro e de pertencimento. Acho que está aí o segredo dessa tal fidelidade. Para conversar sobre esse tema, eu convidei uma expert nesse assunto, que é a Nanda Carvalho. A Nanda é especialista em User Experience Design e Front-End há mais de uma década. Ela nasceu e foi criada dentro da segunda maior favela do Brasil, a Jacarezinho, no Rio de Janeiro. É uma empreendedora serial que já teve sua própria agência digital, fundou e dirigiu a U-Trends, que foi a primeira rede social focada em compra e venda no mundo e acelerada pelo Facebook e pela Artemisia na Estação Hack. Citada pela própria Sheryl Sandberg, que é a CEO do Facebook, como história empreendedora inspiradora, ao longo de uma década de carreira, a Nanda já trabalhou com grandes empresas e marcas como Google, UOL e Rede Globo. Atualmente, ela mora na Holanda e é uma mulher de sorriso largo e fala rápida. Está lançando um novo business, a Nuvem Go, uma startup que desenvolve lojas virtuais acessíveis para pessoas de baixa renda e pessoas que não têm nenhum conhecimento técnico de internet ou de e-commerce. Nanda, que prazer escutar sua voz. Seja bem-vinda. Nossa, eu que agradeço com essa introdução maravilhosa. Estou me sentindo muito. Eu nem sabia que eu tinha um currículo assim, cara. Pode ficar, porque ele é invejável e ele é lindo. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Eu estou lisonjeada, estou muito feliz. Eu também, muito feliz de ter dado certo esse nosso papo. Nanda, vamos falar do business? Vamos. Conta um pouco mais sobre como você foi parar na Holanda e o que te levou a criar a Nuvem Go. Claro. Bom, primeiramente eu posso dar um background rápido, assim, sobre mim, assim, super rápido. Claro, por favor. Depois, né, que eu consegui sair, né, do Jacarezinho, que é a favela onde eu cresci, que eu nasci e criada lá, né, eu já estava na área, né, de tecnologia, que por acaso eu aprendi que existia um mundo onde eu poderia ser alguma coisa além de secretária e enfermeira, sabe?
E aí, graças a um amigo que, sem querer, casualmente falou sobre a existência de design, existência de programação e tecnologia, eu acabei correndo atrás. Eu já tinha um pouquinho de experiência, né, fazendo os freelas e tudo mais, até que uma vez bateu na minha porta, assim, chegou no LinkedIn uma recruiter do Canadá me oferecendo uma vaga. E nessa hora eu fiquei, assim, petrificada, porque eu não achei que eu seria capaz, sabe, de conseguir aquela vaga, por mais que eu fosse boa, por mais que eu me considerasse boa no meu trabalho, eu ainda tinha muita síndrome do impostor, sabe? E acabou que nessa época eu passei, eram 5 fases, né? Quem aplica para fora, né, do Brasil passa por um funil muito grande para poder ter direito a fazer o relocation e tudo. Eram 5 fases, eu fui até a 4ª. Na última eu não passei. Mas eu já me senti muito vitoriosa por ter passado assim em 4 fases super difíceis, sabatina assim toda semana. E aí eu fiquei com isso na cabeça, porque eu já tinha feito meus freelas, já tinha passado pelo mercado, né? Passei por agência, passei pela Globo, passei pela Shell, já tinha empreendido e ficava aquele bichinho no meu ouvido. Você consegue arrumar alguma coisa fora, você consegue fazer carreira internacional. E eu não tinha grana, né, para poder fazer um intercâmbio. Eu nunca tive grana para fazer intercâmbio, nunca tive grana para poder bancar uma viagem para Disney com 15 anos, sabe? Nunca rolou nada disso. Não era uma coisa, nunca foi uma coisa acessível. E aí eu pensei, depois dessa oportunidade do Canadá, que não acabou rolando, eu comecei a olhar vagas todos os dias, assim. E comecei a fazer o meu LinkedIn, mudar meu storytelling online, tudo para o inglês, em vez de português, né? Então, traduzi tudo, aprendi inglês autodidata também, eu nunca fiz curso nem nada, mas já falava fluente. Gente, que demais. Eu já falava fluente, já escutava muito bem e já escrevia muito bem também, e tudo assim, dando as caras mesmo, conversando com as pessoas online, conversando com amigos que falavam inglês, vendo muito filme, eu não assisto nada dublado quase, é tudo legendado, escutando muita música, enfim. E acabou que, sem eu aplicar, a empresa que eu tô hoje, né, a Eleven, eles me chamaram também no meu LinkedIn, já tinha passado aí 1 ano desde a experiência com o Canadá. Eles me chamaram e falaram, olha, a gente gostou muito de você, a gente quer conversar com você, a gente tem uma proposta, vamos conversar? Cara, acabou que foi super rápido, nem demorou tanto, passei lá, conversei com alguns gestores, eles falaram, nossa, você é exatamente o que a gente está procurando, que é uma pessoa que entende da parte de experiência do usuário, né, de UX, entende de UI, fazer tela, e também ainda tem um background, um entendimento de front-end, né, codificação, digitar código mesmo. Eles falaram, cara, pra gente é o que a gente chama de unicórnio, a gente quer que você venha. E aí, cara, eu acabei aceitando, eles pagaram tudo, foi ótimo. Maravilhoso. E então, essa empresa e a empresa que você está até hoje, que é a empresa que está na Holanda, é isso? Isso, e aí, em paralelo é onde você faz os seus empreendimentos. É isso? Exatamente. Assim, você tem esse trabalho seu lá em Amsterdã e aí, paralelamente, você segue os seus business. Exatamente. Isso é muito maravilhoso. E por que você criou a Nuvengo? Cara, essa novidade. Claro, a Nuvengo, ela nasceu de uma inquietude muito grande, porque quando eu era pequena, dos meus 0 anos, né, 0 ano, até os 14 anos, quando eu morei com a minha avó, né, porque meus pais tinham que trabalhar, então meu pai e minha mãe, eles viviam fora de casa o dia inteiro trabalhando, meu pai é pedreiro, a minha mãe é contadora, e eu fui criada com a minha avó até os 14 anos de idade lá, e ela sempre ela nunca, por exemplo, ela não era uma pessoa letrada, olha que louco, ela era uma empreendedora serial, ela tinha um tino para negócio, para business imenso, imenso. Ela fazia deals, assim, com fornecedores de produtos, sabe? Que ela vendia bijuteria, vendia lingerie, vendia salgadinho, vendia bebida, vendia tudo, chiclete, tudo, numa lojinha que ela montou no quintal de casa, que era um de 2x2. Era muito pequeno. Nossa. Mas com esse business, ela nunca teve a carteira assinada, mas com esse business dela, que eu via a vida toda dela, ela tocando isso, ela conseguia colocar comida na mesa, ela conseguia alcançar os objetivos dela, sabe? Comprar as roupas dela da moda, essas coisas. Então,
eu cresci vendo uma empreendedora, assim, incrível, que não precisou de MBA para poder alcançar os objetivos dela, sabe? E é muito legal porque isso me despertou um tino gigante para varejo. Então eu sou muito apaixonada por varejo. E eu descobri que eu sou uma pessoa muito apaixonada por tecnologia. Deve ser porque eu sou aquariana, né? Vivo no futuro. Então, acho que deve ter alguma coisa a ver. Com certeza. Sim. E aí eu queria criar, eu sempre quis criar uma plataforma. Quando eu criei o Trends, há alguns anos atrás, né, que foi acelerada pelo Facebook, a minha empresa, ela era uma startup que ela lidava com o público de varejo, só que ele era one-on-one, né? Ele era só para clientes finais, então qualquer pessoa podia ir lá, criar uma conta. Ela era meio rede social e meio marketplace. Você colocava o produto para vender, quem estava nas suas conexões comprava. Como basicamente hoje faz o Instagram Shops, né? E naquela época não tinha, não existia. E aí, depois eu vendi os assets, né? Porque rolou a proposta para ir para a Holanda, né? Para morar em Amsterdã. Era um sonho desde pequena e eu queria agarrar com tudo, porque eu sou esse tipo de pessoa, agarro as oportunidades que a vida me dá. E aí, agora eu tive essa sacada, olhando para o mercado aqui da Holanda e olhando para como estão as coisas no Brasil depois da pandemia, eu decidi criar uma empresa que resolvesse esse grande problema, que é o problema da pessoa de varejo, do pequeno vendedor, do pequeno lojista, do pequeno dono de restaurante, conseguir vender seus produtos sem precisar estar pessoalmente e sem precisar também colocar um QR Code em cima do balcão, sabe? Então, por que não ter um catálogo digital onde você consegue finalizar as transações pelo próprio WhatsApp, que é a ferramenta de trabalho principal hoje em dia, junto com o Pix. Então, por que não integrar o Pix, integrar o WhatsApp numa plataforma onde ele cadastra os produtos dele, manda um link, a pessoa escolhe o produto que ela quer e você finaliza a venda pelo WhatsApp. Acabou o problema, né? Então, essa é a Nuvem Go, basicamente, foi a plataforma que a gente está terminando de construir, a gente vai lançar agora no próximo mês. Está bem feliz. Que demais! Ai, nossa, eu desejo muito sucesso para esse negócio. Muito. Nanda, o que é fidelidade para você? Cara, eu me peguei pensando muito nisso hoje, para ser sincero, o dia inteiro, assim. E eu acredito mesmo que fidelidade ela está atrelada não somente claro, acreditar em você e tudo mais, mas ela está muito atrelada a você ser coerente e você não trair quem você é, sabe? Não trair quem você é e não trair de onde você veio. Eu vou te contar uma história muito rápida. Depois que eu mudei de país, depois que eu migrei para a Holanda e comecei a ficar inserida. Isso aconteceu depois que eu saí do Rio e fui para São Paulo e acontece agora também depois que eu vim para a Holanda. Acontece um fenômeno que é você entrar em contato com culturas diferentes que você nunca imaginou, né? Longe da sua... E principalmente para mim, que a minha raiz é muito diferente da média, né? Do resto do mundo no mainstream, né? Então, quando eu entrei em contato com isso, eu vi que, por exemplo, aqui na Europa não tem nem metade dos problemas que o Brasil tem. Não tem, mesmo. É muito mais easy, é muito mais tranquilo e fácil você viver o custo de vida e tudo mais. Mesmo se você é homeless, você tem opções. É muito, muito diferente, sabe? E eu acho que fidelidade... eu senti muito essa necessidade de trazer soluções para o Brasil e para pessoas parecidas comigo, da mesma origem que eu, porque eu tenho essa necessidade de sempre olhar para essas pessoas e tentar ajudar de alguma forma, porque se eu não fizer isso, parece que eu estou traindo elas e traindo quem eu sou, entendeu? Então, essa resposta longa que eu estou dando é porque é o jeito que eu me conecto com a fidelidade que eu tenho com quem eu devo tudo na minha vida, né? Que são as pessoas que acreditaram em mim, que estão lá morando no Jacarezinho ainda, que é a minha família, meus amigos, conhecidos que me viram, que é comunidade, todo mundo se conhece. Então, viram uma matéria minha no jornal, a galera vem e fala, olha, você impactou minha vida dessa forma, sabe? Então, se eu só mudasse de país e não olhasse mais para trás, eu estaria traindo a minha essência, minha coerência, eu estaria sendo incoerente. Então, acho que fidelidade é isso, é você, independente de onde você está, você olha para de onde você veio e você estende a mão, sabe? Você dá uma solução
Então, eu tô indo desde dar dinheiro para quem é próximo e precisa, porque às vezes só precisa pagar uma conta de luz, sabe? Precisa fazer uma compra de mercado, dar uma cesta básica. Eu faço isso até da educação. Eu criei, por exemplo, no ano passado, eu criei a Candy, que eram cursos gratuitos ou muito baratos, eu não estava tendo lucro nenhum, para mulheres periféricas, pessoas periféricas no geral também, teve turma mista, para poder eles aprenderem o beabá da internet, o beabá do design, para talvez eles também verem que tem essa opção, além de ser secretária e enfermeira, sabe? Então, eu acho que é isso. Fidelidade é você ser coerente com de onde você veio e olhar para trás e estender a mão, sabe? Não trair as pessoas que estiveram com você ali. Ai, pronto, já terminou, gente. Muito obrigado. Valeu, Vamos terminar gente. por aí. Tchau, tchau. Valeu. Nossa, que resposta linda. Você sabe que você acabou de comer uma pergunta aqui que eu ia te fazer, né? Porque eu tinha preparado toda uma pergunta, aquelas perguntas de impacto, mas você já acabou com a minha pergunta, que era justamente isso, que era de saber o fato de viver no estrangeiro se te tornou mais fiel às suas raízes. Então, dona Nanda, já que Vossa Excelência me pregou essa peça de me colar essa daí, que você já respondeu essa pergunta, eu vou te propor aqui um teste de fidelidade. Ai, meu Deus. Vou te propor aqui, eu quero saber se você é realmente fiel às suas raízes. Você tá preparada? Não, mas vamos. Coxinha, vamos lá. Coxinha ou bitterballen? Coxinha. Nossa, sem dúvida. Heineken ou Skol? Aí eu vou trair um pouco as raízes, porque a Heineken é muito boa. Queijo Gouda, como é que eles falam lá na Holanda? É Gouda. É Gouda. Queijo Gouda ou Frescal? Ai, meu Deus, eu vou ser hipócrita aqui. Eu não posso ser hipócrita, né? Queijo Gouda é melhor, gente. Mas assim, eu luto para que todo mundo tenha acesso a queijo Gouda. Muito bem. Havaianas ou Complen? Não, Havaianas. Para quem não sabe, a Complen é aqueles tamanquinhos de madeira holandeses, Isso. Que são uma gracinha, né? Mas, gente, bonitinho. Não, Havaianas, sem dúvida. Havaianas, ok. Brigadeiro ou Stroopwafel? Stroopwafel. Brigadeiro. Nossa, brigadeiro, sim, todos os dias. Acho que foi 3-2 aí, hein? Tô fiel ainda. Não, você tá fiel. Van Gogh ou Portinari? Portinari. Van Gogh eu amo, mas Portinari é incrível. Moinho de Vento ou Cristo Redentor? Nossa, Cristo Redentor, meu Deus. Sim. Tulipa ou Flor de Bananeira? Ai, tulipa. Tulipa, cara, é muito lindo. Eu não vou colocar aqui Amsterdã, porque eu sei que você mora em Amsterdã, mas eu não vou colocar Amsterdã e Rio de Janeiro, porque eu sei que aí é covardia. Então eu vou colocar Roterdão, São Paulo. Roterdão, São Paulo. São Paulo, porque apesar de eu ser carioca, meu coração é 100% paulista. 100%, assim, eu tenho muito a ver com São Paulo. Gente, palmas para a dona Nanda, que não traiu, está fiel às raízes. Muito bom. Nanda, em uma de suas entrevistas, quando você estava lançando a Beautiful, que foi a primeira, acho que foi a primeira empresa que você lançou, né? Lá em 2015, você disse que um dos segredos do sucesso do seu empreendimento era ir para a rua e conversar com os clientes. Você ainda vai para a rua conversar com os clientes? Você vai para a rua conversar com as pessoas? E se hoje não é possível, ou se sim, como é que essa conversa se dá hoje em dia? Cara, o tempo todo. Nossa, sim. Esse é o cerne do meu trabalho, né? Também como profissional de UX, que é basicamente fazer pesquisa e conversar com usuários, entender as dores e as necessidades. Mas como empreendedora é peso 2, assim, porque se eu não souber o que eu estou fazendo, sabe, para quem que eu estou fazendo e qual o problema que eu estou resolvendo, minha solução não serve de nada, né? Porque eu não vou estar resolvendo problema nenhum se eu não sei o que é. Então, com certeza, eu ainda faço isso. Hoje em dia, infelizmente, né, a gente está tendo que pausar tudo que tem a ver com calor humano por causa da pandemia.
Mas eu sou muito free talk, como você pode ver, eu amo falar, e eu amo me conectar, e eu amo abraço. Antes desse contexto todo, eu ainda ia pra rua para poder conversar com pessoas. Quando estava no Brasil, né, conversar com pipoqueiro, conversar com aquelas pessoas que vendem bijuteria nos calçadões, sabe? E hoje em dia tá tendo, a solução que eu estou encontrando é a minha própria rede no Instagram, né? Então eu tenho uma pequena base ali de pessoas muito engajadas, que varejistas ou não, elas sempre colaboram com as minhas pesquisas, com as perguntas que eu faço, respondem, me chamam no direct, eu marco uma call, a gente se liga, é muito legal. E também grupos de internet. Então, Twitter, eu sou muito ativa no Twitter, WhatsApp, Facebook também. Então, tem muito grupo legal lá de pessoas que querem realmente colaborar, ou então que só compartilham por compartilhar mesmo como resolver um problema ou as dores que tem, que aí a outra pessoa vai lá e responde. Então, eu uso bastante desses meios hoje em dia, né? E indicação também. Tem algum grupo específico de Facebook que você faz parte para justamente fazer essas perguntas, ou as pessoas você coloca assim, né, na sua timeline, você põe a pergunta e as pessoas respondem? Como que isso funciona? Normalmente eu estou inserida nesses grupos já. Então tem varejistas cariocas, tem vendedores de marketplaces do Brasil, sabe? Então, tipo, grupos de 50, 100 mil pessoas. E aí dá para você pegar uma base muito legal de como que são as dores deles, assim. Você pode compartilhar com outras mulheres do business alguma estratégia de fidelização de cliente do seu negócio que deu muito certo e uma que deu muito ruim? Nossa, sim. Eu vou começar com a que deu ruim porque ela gerou aprendizados. Na época da U-Trends, logo no início, né, depois a gente já tinha lançado MVP, validamos, a gente lançou a versão 1. E eu, né, ainda estava muito jovem para poder, ainda não estava madura, né, e não tinha ainda as manhas, né, que empreendedores mais experientes já têm. E eu queria muito abraçar o mundo, assim. Então, sabe quando a pessoa compra alguma coisa de você e você fica tão feliz que você quer dar mais do que o que você tem? Sim. Rolou isso pra caramba. E aí eu prometi, né, eu coloquei lá no nosso site que estava incluso em todos os planos, inclusive nos planos mais básicos, o suporte 24 horas pelo WhatsApp. Você já sabe, né? E aí, cara, o que aconteceu? Eu imaginei, às vezes vou ter que dar suporte, tudo bem, vai ter eu a gente era um time de 4 pessoas apenas, era muito, muito pequeno ainda a operação, ainda não tinha crescido nem nada, e vai ter eu ali para responder, eu sei tudo sobre a plataforma, eu vou ajudar, vai ser ótimo, vai ser o quê? 2 pessoas por dia? Tranquilo. A gente fez uma estratégia de lançamento, a gente teve 2.000 acessos na primeira semana. 2.000 cadastros na primeira semana. Minha Nossa Senhora! Exato! Produto novo, sabe? Nunca tinha existido ainda uma rede social de compra e venda. Era tudo muito novo. As pessoas têm dúvidas quando a coisa é muito nova, né? Cara, eu sei que eu não dormi por, assim, 48 horas respondendo, sabe? Eu tinha que dar suporte para todo mundo. Meu WhatsApp, ele travava. Nossa, sério. E isso né? Porque dizem que uma boa comunicação, um bom suporte é uma estratégia de fidelidade. Só que eu fiz tudo errado. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Mas tudo bem. Aprendeu. Eu tive que contratar. Aprendi muito. Tive que contratar uma pessoa, né? Um freelazinho, uma amiga minha até que me acudiu. E eu falei, olha, fica comigo uma semana pra gente poder responder todo mundo, conseguir interagir ali. E aí, beleza. Ela fez esse freela pra mim durante uma semana e a gente resolveu. E aí, o que ficou de aprendizado, para mim, assim, tenha fluxos, mais do que nunca, né? Invista na experiência de usuário, que ela seja tão intuitiva e ela seja tão fácil de usar, tão simples, que você não vai precisar ter um suporte 24 horas, sabe? Então, é uma coisa que hoje em dia, em todos os produtos que eu desenho, até mesmo para a empresa que eu tô aqui na Holanda e também para os meus produtos digitais que eu crio das minhas empresas, é uma coisa que é crucial. Hoje em dia, eu não reinvento mais a roda, sabe? Eu não tento mais, porque para ser disruptiva você tem que colocar uma melancia na cabeça. Não, cara, vamos lá, vamos no óbvio. As pessoas, elas têm dúvidas no óbvio, porque às vezes o óbvio não está tão bem feito no concorrente. Faz de um jeito que as pessoas entendam,
sabe? Ah, porque, por exemplo, para criar a própria nuvem Go, sabe? Eu tava, a primeira ideia, ela veio, antes de eu validar com o cliente, né, de eu entender o dia a dia, a primeira ideia veio como uma plataforma de criação de loja virtual, com integração com API do Correios e não sei o quê. Fui conversar com o cliente. O que todo mundo me fala eu faço venda pelo WhatsApp, só que é chato porque eu não tenho como mostrar os produtos, tem que ficar mandando a foto pelo WhatsApp ou colocando no status, e o pagamento é pelo Pix. Eu nem vejo mais necessidade de cobrar por cartão de crédito, porque tem o Pix. Aí eu fiquei, olha só, nada a ver do que eu pensei, joguei fora tudo que eu pensei antes, redesenhei um modelo extremamente mais simples e criei uma plataforma que você tem um catálogo digital integrado com o WhatsApp e com o Pix. Acabou o problema. Maravilhoso. Essa coisa que você falou da simplicidade, eu sinto muito que essa questão de user experience, ela está literalmente ligada a essa simplicidade, né? Quanto mais simples, e o que você falou, quanto mais simples, mais intuitivo, mais são as chances do site pegar, porque as pessoas, né, se sentem mais confortáveis e confiantes, né? Isso é maravilhoso. Por falar nisso, há alguma diferença geracional quando o assunto é fidelidade de marcas? Porque eu sei que, por exemplo, tem uma questão de gerações, né? Os boomers, que são aqueles que nascem ali entre 44, 46, né? Depois da guerra, até 64, que já são os nossos avós. Depois você tem a geração X, que são ali nasceram entre 65 e 76, que estão ali com 50, 60 anos, hoje em dia. Depois você tem os millennials, que é a minha geração, né, que nasceu entre 77 e 95, e agora você tem o Gen Z. Quem são os mais fiéis às marcas? Eu acredito sinceramente que os millennials com certeza são mais fiéis, mas eles não são fiéis apenas a marcas porque gostam, sabe? Peguei essa marca e gostei. Por estudo de mercado mesmo que eu já fiz, os millennials eles são fiéis a marcas que tratam eles bem. Então, se a marca te pega no colo, sabe? Se ela conversa com você na língua que você entende, que ela não te subestima, sabe? Que ela não é pretensiosa, sabe? Que ela não é uma marca arrogante. Você pode ter certeza que se um millennial cair ali na sua rede, ele vai ficar ad eterno. Até o quanto você tratar ele bem, ele vai ficar. Porque eles são muito fiéis mesmo. Eu sou uma millennial. Eu acho que a geração Z, eu acredito, né? Eu não cheguei ainda a fazer nenhum produto para eles, mas mais de percepção de mercado mesmo do dia a dia. Eu acredito que a geração Z ela é muito mais linkada a marcas que te dão liberdade de escolha, sabe? Ela é mais... Por exemplo, o TikTok, sabe? Por isso que ele é tão viral dentro da comunidade de geração Z. Porque ele tá ali, ele é uma ferramenta que ele existe e ele se vende sozinho. Eu nunca fui impactada. Hoje em dia, né? Agora tem no YouTube, tudo mais, porque explodiu. Mas antes dele ficar tão grande, eu nunca fui impactada por um ads deles, assim. Ninguém nunca falou, baixa, vai ser... Não. Começou um burburinho, e aí esse burburinho foi ficando mais alto, e mais alto, mais alto, e quando eu fui ver as pessoas, né, principalmente a geração Z inteira já estava lá, há meses, quando eu cheguei já estava tomado ali de pessoas, e eles fazendo as suas próprias brincadeiras, inventando suas próprias correntes, sabe? Eu nem sei se fala mais correntes hoje em dia, né, porque hoje em dia... Os rolês deles. Exato. E o boomer é mais focado em segurança, né? Eles querem coisas que sejam seguras e simples o suficiente para eles não terem que dar 3 cliques. Se eles puderem dar só 1 clique para resolver, 2 no máximo, tá bom. Mas tem que ser seguro. Eu devo confessar que eu sou muito fiel às marcas. Muito. Eu também. Sabe? E eu sou libriana. E eu tenho um método para eu poder ser fiel às marcas, que é o seguinte: eu testo todas. Eu testo tudo, por exemplo, o iogurte. Aí eu vou lá, testo todos os iogurtes, e aí depois eu chego no meu iogurte que eu já decidi que aquele é o melhor. Sim. Porque ele tem um preço bom, porque, sabe, que ele une todas as qualidades que, para mim, no meu critério interior, muito ele é bom. E aí eu viro incondicionalmente fiel àquela marca. Embaixadora do iogurte. Eu viro embaixadora do iogurte, assim, mas eu nunca mais vou trocar. Isso serve, gente, da acetona à azeitona. Tudo. Eu sou muito fiel à marca.
para que alguém me tire, assim, daquela marca, custa, sabe? Sim, eu sou muito assim, por exemplo, tem um aplicativo de ônibus que quando eu estava morando em São Paulo, eu ia muito para o Rio e do Rio para São Paulo, porque eu tinha que visitar meus pais. Meus pais continuam no Rio de Janeiro. E aí eu gosto de road trip. E aí eu tenho esse aplicativo, ele paga uma taxa muito maior do que todos os outros, mas ele é tão gostoso de usar, a comunicação dele é tão delícia, que eu falo, eu vou nele, cara. Essa é a minha marca de pedir ônibus, entendeu? É ele que eu vou. É isso, oh meu Deus do céu, que sonho que a gente é para toda marca, hein? Não é, cara? A gente é o sonho de toda marca. Também acho. Nanda, várias pesquisas e artigos mostram que promover a lealdade dos funcionários é essencial para o sucesso de qualquer negócio a longo prazo. Porque além de diminuir os custos de rotatividade, você ter um funcionário que acredita naquela marca também pode aumentar a produtividade, você aumenta a eficiência e você fornece um ambiente de trabalho que é muito mais estável para todo mundo, né? Qual estratégia você usa para fidelizar sua equipe? Honestidade, assim, eu sou brutalmente sincera, sabe? Mas não sem educação, óbvio, com muito tino, sabe? Mas eu sou muito sincera, se tem fraqueza eu falo, e se tem algo que eu sou muito boa, eu endosso, sabe? Então, eu sou muito boa nisso aqui, gente, muito boa mesmo, deixa isso aqui comigo que eu resolvo. Mas isso aqui, eu vou precisar que vocês tomem essas medidas aqui, ou que você me ajude nisso aqui. Então, eu sou muito sincera desse jeito. Eu sei o meu limite, no que eu não sou boa e no que eu sou, sabe? E pro meu time, principalmente quando eu tava com um time grande, eu sempre fiz questão de deixar o microfone aberto. Porque eu parto da premissa de que todo mundo sabe alguma coisa que o outro não sabe. Então, se você sabe alguma coisa, se você quer compartilhar, tocou aí no seu coração, e você quer trazer pro time, trazer peer-to-peer, né? Conversar só comigo, conversar só com 2 pessoas. Enfim, vai lá e faz. Toma a iniciativa, não fica... Pode ir, não tem... Eu não fico cheia de dedos, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que eu junto essa coisa de ser muito sincera com uma liberdade, assim, muito grande mesmo para você criar, para você brilhar. Eu falo, vai lá e brilha. É isso, sabe? E eu realmente valorizo, sabe? Eu verbalizo o que eu tô pensando. Então, assim, se eu penso que você fez um puta projeto, que você fez uma bela venda, que você é um programador incrível, que você é uma designer maravilhosa, eu vou lá e falo, olha, você é maravilhosa, você é muito boa. Obrigado por estar na minha equipe, sabe? Então, eu tento me espelhar muito nos chefes que eu tive, sabe, antigamente, que não faziam isso. E aí eu falo, eu vou ser a antítese desse cara. Então, eu vou lá e vou falar. Porque eu sei o quanto isso, quando eu era funcionária ali, fazia sentido. E eu queria muito ouvir. Tinha momentos que só de ouvir me faria muito bem, sabe? Eu ganharia uma confiança que hoje em dia eu tenho, graças a Deus, mas na época eu não tinha. Então eu tento passar isso pro meu time também, verbalizar o que eu tô pensando, ser muito sincera, mas sincera com educação, com calma, sabe? Porque também sinceridade, né, com brutalidade vira uma crueldade, né? Então não é legal isso. A gente pode ser assertivo. Isso. Essa assertividade é uma arte e quando ela é bem aplicada pode gerar, como você falou, as pessoas vão lá e brilham. Resultados ótimos. Nanda, tem uma pesquisa da McKinsey que saiu recentemente e que mostra que 75% dos consumidores americanos testaram novas lojas, novos websites ou novas marcas durante a pandemia, o que é muita gente, né? 75%. É muita coisa. E 60% deles esperam continuar comprando dessas novas lojas que eles testaram. E no futuro, o que vai fazer com que as pessoas sejam fiéis a uma determinada marca ou produto com toda essa mudança que a gente viu aí com pandemia? Eu acredito, assim, do meu ponto de vista, como empreendedora e como designer, que o diferencial todo, ele tá no que você aprende com esses usuários, sabe? No que você aprende com esses clientes. Então, beleza, a gente está tendo agora um período longo, mas sazonal de pandemia, né? Que tá todo mundo tendo que fazer tudo online, tá tendo que comprar online até as suas compras de mercado, por causa, né, do perigo que tá lá fora. Mas uma hora a vida vai voltar ao normal. E aí, como que eu retenho essas pessoas? Eu mostro para elas que eu aprendi com elas, sabe? Eu aprendi o que elas gostam,
não é, tipo, aprender dado demográfico, tá? Sabe, eu tenho uma base de 50% mulheres, 50% homens. Não, é aprender mesmo, comportamento, prever o comportamento, entender que aquela pessoa num dia tá numa semana ou num dia tá num mood tal e na outra ele tá em outro mood, sabe? E já temos ferramentas para isso, a gente sabe disso, a gente tem um monte de machine learning rodando por aí, um monte de inteligência artificial estudando essa parte, mas tem que humanizar isso, eu acho que falta, sabe? Então, todo mundo já passou pela frustração, por exemplo, de você ter que resolver um problema no atendimento ao cliente, ter que conversar com um robô. E você fica frustrada, porque muitas vezes esses robôs ainda não estão treinados o suficiente para entender os seus problemas e ter jeitinho para falar com você. Porque a gente, no final, é ser humano, a gente é passional, a gente quer o nosso problema resolvido e a gente quer ser bem atendido. Então, acho que é isso. Eu acho que tem que... essas marcas, principalmente as marcas digitais, né, de produtos digitais, tem que aprender mais sobre o comportamento desses usuários, trazer isso para o core business, então mostrar que a gente sabe muito sobre você, e a gente, para isso, vai te ajudar com serviços que melhorem o seu dia a dia, e não somente porque a gente quer ganhar dinheiro. E ser mais humanas. Marcas mais humanas fazem pessoas voltarem o tempo todo, porque cria relacionamento. E no final, no dia a dia, a gente está acostumado a se relacionar com humanos, né? E para se relacionar com marcas, elas vão ter que se humanizar o quanto antes, assim. Muito, muito mesmo. Você poderia dar 2 conselhos relacionados à experiência do usuário, justamente, com o que a gente está falando, para quem está iniciando o negócio agora, né, pós-pandemia, e que sabe que o negócio precisa justamente passar pelo digital? Com certeza. O primeiro é esteja no digital. Eu sei que parece muito óbvio, eu sei que parece clichê, mas é que você vai ficar boca aberta, assim, se você souber quantas de pessoas ainda estão no analógico, no offline, e ficam só pensando, ai, será que eu crio uma conta no Instagram? Sabe? Fica ainda olhando a vida passar. Então, assim, você tem que estar. Se você não tiver, você tem que estar. Mesmo que você seja uma barraquinha pequena de churrasco, que vende espetinho. Você tem que estar no digital para as pessoas conhecerem o seu espetinho ali no seu bairro, na sua rua, sabe? Então, o primeiro é esse. E o segundo é converse com seus clientes, seus usuários. De novo, eu sei que parece óbvio, e eu sei que a gente abordou esse ponto em algum momento nessa conversa antes, mas eu não sei se você está... Provavelmente você deve estar ligado nesse dado, mas a taxa de mortalidade de negócios nascentes que morrem, 90% é porque criaram produtos que as pessoas não querem, porque estão vendendo coisas que pessoas não querem. Isso acontece porque os empreendedores que estão por trás dessas empresas que morreram não conversaram com seus clientes, não conheceram sua persona, não conheceram seus clientes, não entenderam as necessidades deles. Então, assim, saiba quem é seu cliente ideal, saiba quem é sua persona, estuda um pouquinho isso, às vezes em 2 semanas você consegue já ter muita clareza fazendo pesquisa, sabe? Perguntando mesmo. Então, acho que é isso. Esteja no digital e se você estiver no digital, converse com as pessoas, converse com os clientes para poder entender o que eles querem e aí você vende para eles. Genial. Vamos passar para o bloco 3? Vamos. We Mind Your Business. Nanda, esse é um quadro fixo, que a gente faz um bate-bola de perguntas idênticas e respostas rápidas para todas as convidadas. Tá bom, vamos nessa. Qual o primeiro produto ou serviço que você vendeu quando você era criança? Caneta e lapiseira. Eu comprava num lugar muito barato na favela e revendia no asfalto, né, fora da favela, um pouco mais caro, uma margem de lucro aí em cima. Complete a frase. Concretizar o meu projeto na Holanda demanda muito? Força. Minha frase de autossabotagem de estimação é... Tomara que eu consiga fazer isso. E aí? Então, normalmente eu vou com muito medo, mas eu consigo. Uma empreendedora que te inspira? Minha avó, certeza. Sua avó ainda tá viva? Não, infelizmente, já foi embora. E seus pais estão no Rio? Meus pais estão no Rio. Muito bem. Por isso a força para poder concretizar tudo na Holanda. Qual o borogodó do seu business? Eu faço parte dessas pessoas, eu conheço elas. Então, por eu ser parte delas, eu consigo resolver o problema delas. Quem são as pessoas que fazem parte da sua rede de apoio? Com certeza, sem dúvida alguma, meus pais, que me deram a oportunidade de ter educação para poder chegar onde eu estou, que foi a única coisa que eles pagaram para mim, a educação, e aí você se vira. E a minha noiva, com certeza eles 3 são perfeitos na minha vida, alicerce.
De volta para o futuro. Se você pudesse viajar no tempo, que recado daria a Nanda que estava começando a empreender? Vai com medo mesmo, mas vai. Nanda, vai e brilha. Obrigada, Vai, obrigada brilha. mesmo. Muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu amei o nosso papo. Eu tô tão feliz de estar conversando com você. Eu que agradeço, Tati. Obrigada mesmo. Assim, o convite, ele caiu como uma luva, porque eu tava muito afim. Quando você me abordou naquela semana, eu tava, assim, numa semana contemplativa, pensando, e reflexiva, pensando assim, o que eu faço para poder dar voz a tudo isso que eu quero falar pro mundo, sabe? E aí você foi e me chamou para poder bater esse papo. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade de dar esse microfone para mim e de dividir um pouco o seu espaço, que é maravilhoso, acolhedor, e assim, eu amei. Obrigada. Que bom. Você tem mais alguma coisa, algum recado que você queira dar para essa mulherada que está empreendendo fora do Brasil? Claro que sim, claro que sim. Primeiro, ser mulher brasileira e estrangeira, né? Ou seja, ser uma gringa, né? Eu sei que dá muito medo, eu sei que a gente é muito subestimada muitas vezes, mas tem que entrar num ouvido e sair no outro. Então, é aquela coisa, tem o bichinho da síndrome do impostor, eu sei que tem, mas normalmente ele só é um bichinho imaginário, então nunca dê ouvido para eles. Segundo recado, a Nuvem Gol tá chegando, a Nuvem Gol tá quase saindo do forninho, tá ficando pronto o aplicativo. E, cara, eu tô muito animada para lançar ele mês que vem. E a terceira, se alguém quiser, né, entrar em contato comigo, trocar ideia, eu sou muito ativa no Instagram. Então, vou deixar minha arroba aqui, fazer o jabá da minha arroba aqui, que é... Por favor, sim, por favor. Sim, que é @nanda.carvalhos, Carvalho no plural, né, Carvalho S, nanda.carvalhos. E é isso, a gente se vê pela vida, pela internet, e se Deus quiser, quando acabar essa pandemia, a gente se vê ao vivo também. Com certeza, com o maior prazer, minha querida. Um beijo, muito obrigada. Um beijo, fica com Deus, tchau. Eita, que esse episódio foi solar que nem a Nanda, não foi não, mulher do business? Olha, as Gen Z que nos ouvem disseram que não é cringe compartilhar esse podcast com geral. Bora então encontrar os 3 pontinhos no canto da tela do celular e encaminhar essa belezura de bate-papo sobre fidelidade para quem precisa ouvir? Tchau, mulher do business. Vou ali beber um cafezinho, partir meu cabelo de lado e botar minha calça jeans skinny. Ai, gente, sou millennial, sou cringe, me deixa.